noite, irmãos. Que o Eterno, nosso grande Criador, nosso Salvador, possa assim continuar nos abençoando, pois enquanto estivermos aqui, precisaremos dele nesses dias difíceis em que nós estamos atravessando, né? Como disse Saul, nos seus dias, que eram dias difíceis, hoje também não é diferente, né? Muito engano, muita personificação no que se diz respeito ao Evangelho, e realmente são dias tenebrosos. Mas nós cristãos, que amamos a Yahweh, o Criador, e conhecemos o seu plano salvífico, estamos nele, né, mediante o conhecimento, e ele está em nós para sempre dirigir as nossas vidas mediante as suas promessas, que ele estaria em nós, né, até o fim do século. É verdade que ele disse isso para os seus discípulos, né? Mas nós que aparecemos aqui, nesses dias, digamos assim, eu com uma idade de 60 anos, praticamente cheguei aqui ontem, né? E um dia desses estarei voltando para a eternidade, porque Cristo, através do seu sacrifício perfeito, nos deu esse direito de retornarmos para Ele. Isso nós estamos certos, porque a palavra dele nos ensina desta forma. Mas eu estava analisando a palavra do Eterno, do Criador, lá nos Salmos de número 32, né? Salmo 32, versículo 1. Ali vocês leem e vocês vão entender o que eu quero dizer nesses poucos minutos. O salmista disse ali, Salmo 32, versículo 1, bem-aventurado é o homem cujo Senhor, né, dizia ele, cujo Eterno não imputa iniquidades. E ele continua dizendo, né, Salmo 32, 2, bem-aventurado é o varão o pecado é perdoado, né? Agora, nós cristãos conhecedores do Evangelho genuíno da graça de Deus, nós sabemos que Deus, né, nem Deus se é a maneira correta de expressar o eterno Criador, Yahweh, né? Ele teve que se manifestar em um ser maravilhoso que trouxe o nome de Yahusha, né? Isso é para pagar as transgressões dos filhos de Israel, não é? E nós sabemos que isso é verídico. Os filhos de Israel não teve condições de observar, guardar, cumprir a lei que Moshe passou para aquela nação dada pelo Criador, né? E o Criador se manifestou através de uma forma corpórea, né? E aquele ser maravilhoso chamado Yahusha pagou as transgressões de até então os filhos de Israel. Isso aí nós vamos aprender em várias mensagens que eu vou passar para os meus irmãos, meus amigos, meus filhos, meus netos, aqueles que gostam do Evangelho da Graça de Deus. Muita coisa vem pela frente aí para nós aprendermos. Agora, nós sabemos
de uma coisa e temos certeza que quando Iau manifestou com aquele nome de Yahusha, no ministério salvífico de Filho, ele veio pagar transgressões. Obviamente que não foi as minhas transgressões, porque eu ainda estava no mundo perfeito dos espíritos, né? Eu estava ainda na eternidade com Iau. É óbvio, não somente eu, mas todos os eleitos e predestinados, né? Obviamente, se formos fazer um paralelo entre nós, os filhos de Israel, e o feito salvífico de Yahusha, não há como não entender que a única maneira de Iau não imputar iniquidade são nos eleitos e predestinados gentios que vieram a esse mundo na forma corpórea depois do estaqueamento no madeiro. Obviamente que os filhos de Israel eles tiveram os pecados amputados, que até então eram as transgressões da lei, mas Yahusha pagou as culpas deles na estaca, né? Então, eles tiveram os pecados, as transgressões perdoadas. Gentios eleitos e predestinados antes da fundação do mundo são pessoas que não tiveram os seus pecados amputados. Mas por quê? Porque não existem pecados pós o estaqueamento. Porque até então, pecado, no que se diz, através dos escritos bíblicos, pecados eram transgressões da lei, né? E se estamos sem lei, não temos pecado. Então não há como imputar pecado numa coisa que não existe o tal pecado. Consegue me entender? Agora, irmãos, amigos, pessoas que amam realmente a palavra de Yahusha, devemos entender que nós, cristãos revelados, genuínos, né, eleitos e predestinados para tal, somos bem-aventurados, né? Eu me lembro de uma escritura em que Yahusha disse para os seus discípulos, né, quando eles voltaram felizes, né, da missão em que foram anunciar que o reino do Eterno já estava entre eles, e eles voltaram felizes, né? E Yahusha disse, vós não deveis alegrar por isso, por curais enfermos, não é? Por fazer sinais e maravilhas e esse tipo de coisa. Antes alegrai-vos por vosso nome estar escrito no livro da vida, não é? Então, irmãos, os nomes dos eleitos e predestinados, seja gentil, hebreu, seja quem quer que for, né? Obviamente está na presciência, na mente do Criador antes da fundação do mundo, não é? E aquele sangue que perdoou as transgressões da casa de Israel, automaticamente limpou aquelas pessoas, aqueles eleitos e predestinados.
E os gentios, até então, eleitos e predestinados, não foram imputados neles pecados. Não há outra maneira de ver uma escritura como essa. E ainda os tais são chamados de bem-aventurados, não é? Nós lembramos lá no Monte da Bem-aventurança, quando o próprio Yahshua usou essa palavra tão bela, bem-aventurado é aqueles que são chamados filhos do Criador, né? Então, meus irmãos, meus seguidores dessa mensagem, há um motivo muito grande para sentirmos alegres, porque Cristo já fez tudo em prol dos seus filhos, não é? A Ele honras e glórias para todo sempre. Cristo, o ressuscitado, seja louvado para sempre.